Era uma quinta-feira chuvosa de maio em São Paulo, e Carlos Valente estava tendo o pior dia de sua vida profissional. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, Valente em Associados, com um patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais. Carlos morava numa mansão de 4.000 metros quadrados no Morumbi, dirigia um Porsche vermelho de 2 milhões de reais e tinha o costume de tratar todos ao seu redor como se fossem inferiores. Naquela tarde, Carlos voltava de uma reunião que havia sido um verdadeiro desastre. O consórcio internacional que tentava fechar há 6 meses acabara de cancelar o negócio, levando consigo milhões de reais em contratos futuros. Havia gritado com 3 secretárias, demitido 2 engenheiros e xingado o motorista por ter ficado preso no trânsito da Marginal Pinheiros. Quando chegou em casa às 15 horas, muito mais cedo que o habitual, Carlos fechou o portão da garagem com tanta força que o barulho ecoou por toda a propriedade. Normalmente, só chegava depois das 21 horas, quando todos os funcionários já haviam ido embora. A casa sempre estava silenciosa, limpa e organizada, exatamente como ele gostava. Mas aquele dia foi diferente. Ao entrar pela porta lateral que dava acesso direto à cozinha gourmet, Carlos ouviu algo que o fez parar completamente. Era o som de uma voz feminina cantando baixinho uma canção de ninar, misturado com o barulho suave de pratos sendo lavados na pia. Carlos caminhou silenciosamente até a entrada da cozinha e ficou parado atrás da coluna de mármore Carrara, observando uma cena que jamais havia presenciado antes. Lúcia Fernandes, a faxineira que trabalhava em sua casa há 3 anos, estava de pé diante da pia, lavando os pratos do almoço. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a criança pequena agarrada à sua perna direita. Era um menino de aproximadamente 3 anos, com cabelo castanho cacheado e roupinha simples, mas limpíssima. Tinha os bracinhos envolvidos ao redor da perna da mãe e de vez em quando olhava para cima, com aqueles olhos grandes e curiosos, como se estivesse perguntando quando o trabalho terminaria. Lúcia, de 32 anos, era uma mulher de estatura média, sempre vestida com um uniforme azul marinho impecavelmente passado. Tinha o rosto doce, marcado pelo sol e pelo trabalho, mas seus olhos carregavam uma determinação que Carlos nunca havia notado antes. Naquele momento, cantava baixinho para seu filho enquanto trabalhava, acariciando a cabeça dele cada vez que ele puxava sua saia. Carlos sentiu algo estranho no peito ao ver aquela cena. Pela primeira vez em muitos anos, lembrou da própria infância. Lembrou quando tinha a mesma idade daquele menino e ficava grudado nas pernas de sua mãe, Dona Helena, enquanto ela lavava louça na pia da casinha simples onde moravam na cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A família de Carlos era extremamente pobre. Seu pai, seu Javier, trabalhava como ajudante de pedreiro e ganhava menos de um salário mínimo por mês. Dona Helena fazia faxinas em casas de família para complementar a renda e muitas vezes levava o pequeno Carlos junto, porque não tinha com quem deixá-lo. Carlos lembrou perfeitamente como se sentia seguro e protegido quando ficava assim grudado na mãe. Lembrou do cheiro do sabão em pó barato que ela usava, da forma carinhosa como cantava enquanto trabalhava e de como se sentia amado, mesmo no meio de toda aquela dificuldade financeira. Mas também lembrou da humilhação. Lembrou como as patroas de sua mãe os olhavam com desprezo, como se fossem objetos estranhos dentro daquelas casas luxuosas. Lembrou de uma vez específica, quando uma mulher rica disse bem na frente dele que criança pobre não deveria estar ali sujando a casa dela. Aquela lembrança dolorosa foi exatamente o que moldou Carlos ao longo dos anos. Prometeu a si mesmo que um dia seria rico o suficiente para que ninguém mais o humilhasse. E conseguiu. Mas, no processo, se transformou exatamente naquelas pessoas que o humilhavam quando criança. Observando Lúcia e seu filho na cozinha, Carlos percebeu que nunca havia prestado atenção na vida pessoal de nenhum de seus funcionários. Para ele, eram apenas pessoas que executavam tarefas em troca de um salário. Nem mesmo sabia que Lúcia tinha um filho. O menino, que se chamava Daniel, começou a choramingar baixinho.
Lúcia imediatamente largou a esponja, se abaixou e pegou o filho no colo, sussurrando palavras carinhosas no ouvido dele. Carlos observou como ela balançava o menino suavemente, como seus olhos se encheram de ternura e como esqueceu completamente do trabalho para dar toda a sua atenção ao filho. Foi nesse momento que Carlos teve uma percepção devastadora sobre si mesmo. Percebeu que havia se tornado exatamente naquilo que mais odiava quando criança. Uma pessoa rica e arrogante que tratava os pobres como se fossem invisíveis. Percebeu que nunca havia mostrado um pingo de humanidade para nenhum de seus funcionários. Lúcia sentou Daniel no chão, com alguns brinquedinhos simples que havia trazido numa sacola plástica, e voltou à pia para terminar a louça. Carlos notou que ela trabalhava de forma meticulosa, lavando cada prato e cada copo com um cuidado que nunca havia observado antes. Tudo ficava reluzente. O que mais impressionou Carlos foi a paciência infinita que Lúcia demonstrava. Cada vez que Daniel puxava sua saia ou fazia algum barulhinho, ela o olhava com um sorriso no rosto e dizia palavras carinhosas. Nunca demonstrou irritação ou pressa, mesmo sabendo que tinha muito trabalho pela frente. Carlos se deu conta de que não conhecia absolutamente nada sobre a vida daquela mulher que limpava sua casa 3 vezes por semana há 3 anos. Não sabia onde morava, se era casada, se tinha outros filhos, quais eram seus sonhos ou suas dificuldades. Para ele, Lúcia sempre foi apenas a faxineira, uma pessoa sem nome, sem história, sem sentimentos. Mas ali, vendo-a interagir com o filho de forma tão amorosa, Carlos percebeu que estava diante de uma mãe dedicada, uma mulher trabalhadora e honesta, uma pessoa que provavelmente enfrentava dificuldades muito maiores que as suas, mas que ainda assim conseguia manter a doçura e o amor. Foi quando Carlos notou outro detalhe que o deixou ainda mais intrigado. Ao lado da bolsa de Lúcia, sobre a bancada, havia alguns livros. Conseguiu ver os títulos: Administração Financeira para Pequenas Empresas, Marketing Digital na Prática e Gestão de Negócios. Carlos franziu a testa, confuso. Por que uma faxineira estaria lendo livros sobre administração e marketing? Nesse momento, Daniel derrubou um dos brinquedinhos e começou a chorar. Lúcia imediatamente largou tudo e foi consolá-lo, mas desta vez começou a falar com ele de uma forma que deixou Carlos completamente surpreso. Meu amor, mamãe vai terminar rapidinho aqui, e depois vamos para casa estudar, tá bom? Você quer brincar com os números que te ensinei ontem, ou quer que eu leia aquela história sobre o menino que virou médico? Disse Lúcia, acariciando o rosto do filho. Carlos não podia acreditar no que ouvia. Lúcia estava ensinando matemática para uma criança de 3 anos e falando sobre um menino que virou médico. Que tipo de faxineira fazia isso? Mamãe, quero ser como aquele menino da história. Quero ajudar as pessoas quando crescer, respondeu Daniel com sua vozinha doce de criança. E vai ser, meu filho. Você vai estudar muito, vai fazer faculdade e vai ajudar muita gente. Mamãe está trabalhando duro para juntar dinheiro para seus estudos, disse Lúcia beijando a testa do menino. Carlos sentiu um nó na garganta ao ouvir aquela conversa. Percebeu que estava presenciando algo muito mais profundo que uma simples mãe conversando com o filho. Estava vendo uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, tinha sonhos grandiosos para sua criança e estava disposta a trabalhar duro para realizá-los. Mas o que aconteceu a seguir deixou Carlos ainda mais perplexo. Daniel pegou um dos livros da mãe e começou a folhear as páginas, apontando alguns gráficos e números. Mamãe, é esse gráfico que você me mostrou? O que sobe quando a empresa vende mais coisas? Perguntou o menino. Isso mesmo, meu amor. Esse é o gráfico de lucros. Quando uma empresa vende mais produtos, ganha mais dinheiro e a linha do gráfico sobe, explicou Lúcia pacientemente. Carlos estava estupefato. Uma criança de 3 anos estava aprendendo conceitos de administração e uma faxineira estava ensinando. Nada fazia sentido na cabeça dele. Foi quando Lúcia olhou o relógio e percebeu que estava se atrasando. Daniel, mamãe precisa terminar rapidinho aqui porque ainda temos que limpar a sala e depois ir buscar a vovó no hospital, disse ela, voltando apressadamente à pia. A palavra hospital fez Carlos prestar ainda mais atenção. Lúcia tinha alguém internado.
Enquanto terminava de secar os últimos pratos, Carlos a ouviu sussurrar uma oração baixinho. Meu Deus, dê forças para minha mãe se recuperar logo dessa cirurgia e obrigada por me dar este trabalho para poder pagar o tratamento dela. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lúcia estava trabalhando para pagar o tratamento médico da mãe e, mesmo assim, nunca havia pedido um centavo de adiantamento nem demonstrado nenhum sinal de desespero. Naquele momento, Carlos percebeu que havia julgado Lúcia de forma completamente equivocada durante todos esses anos. Sempre pensou que pessoas como ela trabalhavam como faxineiras porque eram preguiçosas, sem ambição ou sem inteligência. Mas ali estava uma mulher que estudava administração e marketing, ensinava conceitos avançados para um filho de 3 anos e ainda cuidava de uma mãe doente. Lúcia terminou de organizar a cozinha, guardou os livros na bolsa e pegou Daniel no colo. Carlos ficou escondido atrás da coluna, observando-os se prepararem para ir embora. Foi quando notou outro detalhe que o comoveu profundamente. A roupa de Lúcia estava limpíssima e bem passada, mas era claramente muito velha e remendada. O tênis que usava estava furado de um lado e ela havia tentado consertá-lo com cola, que já estava se soltando. Daniel vestia roupinhas simples, mas Carlos notou que tudo estava impecável, como se Lúcia passasse horas cuidando da aparência do filho, apesar de ter tão pouco. Vamos, meu príncipe, vamos ver a vovó e depois em casa você me ajuda a estudar para a prova da faculdade, disse Lúcia, ajeitando a mochilinha nas costas de Daniel. Carlos quase se engasgou. Faculdade. Lúcia estava cursando faculdade. Como conseguia trabalhar como faxineira, cuidar de um filho pequeno, cuidar de uma mãe doente e ainda estudar? Quando saíram pela porta dos fundos, Carlos ficou sozinho na cozinha, completamente perdido em seus pensamentos. Pela primeira vez na vida adulta, questionou seriamente o tipo de pessoa em que havia se tornado. Carlos lembrou do quanto era difícil para sua mãe conseguir trabalho quando ele era pequeno. Lembrou como ela chegava em casa exausta depois de limpar casas o dia inteiro, mas ainda assim se certificava de ajudá-lo com os deveres e conversar com ele sobre seus sonhos. Dona Helena sempre dizia a Carlos que o estudo era a única forma de saírem daquela situação de pobreza. Ela trabalhava 16 horas por dia para poder pagar uma escola particular modesta para o filho e sempre repetia: meu filho, você vai ser doutor, vai ter uma vida melhor que a nossa. Carlos cumpriu a promessa da mãe. Se formou em engenharia civil na USP, fez MBA na FGV e construiu um império empresarial. Mas no processo esqueceu completamente os valores que Dona Helena havia ensinado: humildade, compaixão e gratidão. Agora, vendo a dedicação de Lúcia ao filho, Carlos percebeu que havia se tornado exatamente no tipo de patrão arrogante que humilhava sua mãe quando ele era criança. A ironia era dolorosa e devastadora. Carlos subiu para o escritório no 2º andar da mansão, mas não conseguia se concentrar em nada. A imagem de Lúcia cantando para Daniel enquanto trabalhava não saía da sua cabeça. Pegou o laptop e, por impulso, digitou o nome dela no sistema de recursos humanos da empresa. O que descobriu o deixou ainda mais surpreso. Lúcia Fernandes, 32 anos, cursando administração de empresas na Universidade Paulista no período noturno. Trabalhava como faxineira em 4 casas diferentes durante a semana para poder pagar as mensalidades da faculdade, o tratamento médico da mãe diabética e as necessidades do filho. Carlos continuou lendo o currículo. Lúcia havia se formado no ensino médio com notas excelentes. Sempre teve empregos na área de limpeza, mas nunca havia faltado um único dia ao trabalho em nenhum lugar onde trabalhou. As referências de todos os empregos anteriores eram impecáveis. Mas o que mais impressionou Carlos foi a seção de objetivos profissionais do currículo. Lúcia havia escrito: pretendo me formar em administração para abrir minha própria empresa de limpeza, oferecendo oportunidades de trabalho digno para outras mães que, como eu, precisam conciliar o sustento da família com os estudos. Carlos fechou o laptop e ficou em silêncio por alguns minutos.
Aquela mulher que sempre havia tratado com indiferença tinha sonhos ambiciosos, uma inteligência acima da média e uma determinação que raramente via mesmo entre os executivos de sua empresa. Mas não sabia que a história de Lúcia era muito mais complexa e tocante do que imaginava, e que logo descobriria detalhes sobre a vida dela que mudariam para sempre a forma como via o mundo. Carlos decidiu que no dia seguinte conversaria com Lúcia. Pela primeira vez em anos, sentia uma curiosidade genuína pela vida de outra pessoa, mas não fazia ideia de que essa conversa revelaria segredos que transformariam não apenas sua visão sobre Lúcia, mas sobre ele mesmo. O reencontro. Na sexta-feira seguinte, Carlos chegou em casa mais cedo de novo, mas desta vez de propósito. Queria encontrar Lúcia e conversar com ela sobre o que havia presenciado. Quando chegou, ela estava limpando a sala de estar com Daniel brincando no tapete ao lado dela. Lúcia, você poderia vir aqui um momento? Gostaria de conversar com você, disse Carlos, tentando soar menos autoritário do que costumava ser. Lúcia ficou visivelmente nervosa. Em 3 anos de trabalho, aquela era a primeira vez que o patrão pedia para conversar, além das instruções básicas sobre o serviço. Sim, Sr. Carlos. Fiz alguma coisa errada? Perguntou ela, limpando as mãos no avental. Não, pelo contrário. Sente-se, por favor, disse Carlos apontando para o sofá. Lúcia hesitou. Nunca havia se sentado em nenhum móvel daquela casa. Senhor, posso ficar em pé? Disse ela timidamente. Por favor, sente-se e pode trazer seu filho também, insistiu Carlos. Lúcia se sentou na beira do sofá com Daniel no colo, claramente desconfortável com a situação. Lúcia, te vi ontem estudando uns livros sobre administração. Você está fazendo faculdade? Perguntou Carlos. Sim, senhor. Estou cursando administração à noite. Espero que isso não atrapalhe meu trabalho aqui, respondeu ela rapidamente. Não, claro que não. Na verdade, fiquei impressionado. Como você consegue conciliar trabalho, estudos e ainda cuidar do seu filho? Lúcia se surpreendeu com o interesse do patrão. Senhor, eu trabalho de segunda a quinta em 4 casas diferentes. Estudo à noite e nos fins de semana, fico com meu filho e cuido da minha mãe, que está doente. É difícil, mas tenho o sonho de ter minha própria empresa algum dia. Carlos estava genuinamente interessado. E como vai a faculdade? Está gostando? Os olhos de Lúcia se iluminaram. Ah, Sr. Carlos, eu amo estudar. Sempre quis entender como funcionam as empresas, como administrar bem um negócio. Minha média até agora é 9,2. Carlos ficou impressionado. 9,2. Isso é excelente. E está conseguindo acompanhar bem as matérias? Sim, senhor. Na verdade, até ajudo alguns colegas que têm dificuldades com matemática financeira. Sempre fui boa com números, disse Lúcia com um sorriso tímido. Carlos olhou para Daniel, que estava brincando com um carrinho de plástico. E você ensina a administração para seu filho também? Lúcia riu. Sempre converso com ele sobre tudo. Explico o que estou estudando, mostro os gráficos, ensino matemática básica. Ele é muito inteligente, já sabe contar até 100 e conhece todas as letras do alfabeto. Isso é impressionante para uma criança de 3 anos, disse Carlos. Meu sonho é que ele tenha todas as oportunidades que eu não tive quando criança. Quero que estude numa boa escola, faça faculdade, seja o que quiser ser, disse Lúcia acariciando a cabeça do filho. Carlos sentiu aquela mesma sensação estranha no peito. Lúcia, posso perguntar sobre sua mãe? Ouvi você mencionar que ela está no hospital. O rosto de Lúcia se ensombreceu. Minha mãe tem diabetes e teve que fazer uma cirurgia na semana passada para amputar 2 dedos do pé. O tratamento é caro, mas ela precisa de acompanhamento médico constante. E seu marido te ajuda com os gastos? Lúcia baixou a cabeça. Não tenho marido, Sr. Carlos. Daniel é só meu. O pai dele foi embora quando soube que eu estava grávida. Desde então, sou eu quem cuido de tudo sozinha. Carlos ficou impactado com a força daquela mulher. Lúcia, você está enfrentando tudo isso sozinha e ainda assim consegue manter notas excelentes na faculdade? Senhor, não tenho opção. Minha mãe sempre me ensinou que desistir não é uma opção. Trabalho durante o dia, estudo à noite e nos fins de semana me dedico ao meu filho e à minha mãe.
É cansativo, mas sei que um dia vai valer a pena, disse Lúcia com determinação. Carlos estava começando a entender que havia julgado Lúcia de forma completamente equivocada. Aquela mulher não era apenas uma faxineira. Era uma guerreira, uma estudante dedicada, uma mãe exemplar e uma filha amorosa. Lúcia, posso saber onde você mora? Perguntou Carlos. Moro em Cidade Tiradentes, senhor. É um pouco longe, mas o aluguel é mais barato lá. Demoro 1h30 de ônibus para chegar aqui, respondeu ela. Carlos fez os cálculos mentalmente. Lúcia acordava às 5 da manhã, pegava um ônibus lotado por 1h30, trabalhava o dia todo, voltava para casa, cuidava do filho e da mãe e ainda estudava até tarde da noite. Fazia isso todos os dias, sem reclamar. E como consegue pagar a faculdade trabalhando como faxineira? Perguntou Carlos, genuinamente curioso. Senhor, tenho uma bolsa de 50% da faculdade pelas minhas notas. O resto pago com o dinheiro que ganho nos 4 trabalhos. Às vezes fica apertado, principalmente agora com os gastos da minha mãe. Mas sempre dou um jeito, explicou Lúcia. Carlos estava impressionado com a organização financeira daquela mulher. Você faz algum tipo de controle dos seus gastos? Lúcia sorriu. Ah, sim, senhor. Tenho uma planilha onde anoto cada centavo que entra e sai. Também tenho metas de economia. Todo mês consigo guardar R$ 50 para a educação do Daniel. R$ 50? Perguntou Carlos, surpreso. Sim, senhor. Pode parecer pouco, mas em 10 anos serão R$ 6.000 que já vão ajudar bastante com os estudos dele, disse Lúcia com orgulho. Carlos se emocionou com o planejamento daquela mulher. Estava pensando na educação do filho com 10 anos de antecedência, guardando R$ 50 por mês, mesmo ganhando tão pouco. Lúcia, você disse que quer ter sua própria empresa. Já pensou em como seria? Os olhos de Lúcia brilharam. Senhor Carlos, tenho um plano de negócios pronto. Quero abrir uma empresa de limpeza que ofereça empregos para mães solteiras. Seria uma empresa diferente, onde as funcionárias teriam direitos trabalhistas completos, horários flexíveis para poder estudar e até uma creche para quem precisar deixar os filhos. Carlos estava impressionado com a visão empresarial de Lúcia. Você já fez um plano de negócios? Sim, senhor. Foi meu trabalho final do 3º semestre. Calculei tudo: investimento inicial, custos operacionais, margem de lucro, tudo. Minha professora disse que era um dos melhores planos que já havia visto, disse Lúcia com entusiasmo. E quanto você precisaria para começar? Segundo meus cálculos, com R$ 20.000 eu poderia começar. Compraria equipamentos, uma van para transporte, registraria a empresa e teria capital de giro para os primeiros meses, explicou Lúcia. Carlos estava fascinado. Aquela mulher não apenas tinha um sonho, mas havia pesquisado, estudado e planejado cada detalhe de como realizá-lo. Lúcia, posso ver esse plano de negócios? Claro, senhor. Sempre carrego uma cópia comigo, disse Lúcia tirando uma pasta da bolsa. Carlos começou a folhear o documento e ficou impressionado com o nível de detalhamento. Lúcia havia pesquisado o mercado, analisado a concorrência, calculado custos, projetado receitas e até feito um cronograma de expansão para 5 anos. Isso está muito bem feito, Lúcia. Você tem talento para a administração, disse Carlos sinceramente. Obrigada, senhor Carlos. Eu amo essa área. Sempre me interessei em como as coisas funcionam por trás das cenas nas empresas, disse Lúcia, corada pelo elogio. Nesse momento, Daniel se aproximou de Carlos e o olhou com curiosidade. Tio, você tem uma empresa grande? Perguntou o menino com a inocência típica da idade. Carlos sorriu. Tenho, Daniel. Uma empresa de construção. Minha mãe diz que os empresários ajudam a criar empregos para as pessoas. Você gosta de ajudar as pessoas? Perguntou Daniel. A pergunta inocente atingiu Carlos como uma flecha. Percebeu que há muito tempo não pensava em sua empresa como uma forma de ajudar pessoas, mas apenas como uma máquina de fazer dinheiro. Daniel, venha cá. Não incomode o senhor Carlos, disse Lúcia tentando afastar o filho. Não, está tudo bem, deixe ele à vontade, disse Carlos. Daniel, o que você quer ser quando crescer?
Quero ser médico para ajudar pessoas como minha vovó, que está doente. E também quero ter uma empresa como a que minha mãe vai ter, respondeu o menino. Carlos se comoveu com a resposta. Aquela criança de 3 anos já tinha sonhos altruístas e empreendedores. Sua mãe te ensina a ser empresário? Sim, ela me ensina que um bom empresário é aquele que cuida bem dos seus funcionários e ajuda todos a crescerem juntos, disse Daniel. Carlos olhou para Lúcia, que estava envergonhada pelas palavras do filho. Me desculpe, Sr. Carlos. Criança fala demais, disse ela. Não precisa se desculpar, pelo contrário, achei interessante a visão dele sobre empresários, disse Carlos pensativo. Foi nesse momento que Carlos teve uma revelação profunda sobre si mesmo. Percebeu que havia se tornado exatamente o oposto do que Daniel acabara de descrever. Não cuidava bem dos funcionários e definitivamente não ajudava ninguém a crescer junto com ele. Lúcia, você disse que trabalha em 4 casas. Como são os outros patrões? Lúcia hesitou um pouco antes de responder. Senhor, cada um é diferente. Alguns são mais gentis, outros nem falam comigo, mas todos me pagam em dia, e isso é o que importa. Como eu sou como patrão? Perguntou Carlos, se preparando para uma resposta que talvez não quisesse ouvir. Lúcia ficou visivelmente desconfortável. Senhor Carlos, o senhor sempre foi correto comigo. Nunca me desrespeitou. Carlos percebeu que ela estava sendo diplomaticamente evasiva. Lúcia, quero uma resposta honesta. Como eu te trato? Lúcia respirou fundo. Senhor, o senhor sempre foi distante. Em 3 anos esta é a primeira vez que conversamos além das instruções de trabalho. Às vezes eu tinha a impressão de que o senhor nem notava que eu estava aqui. Carlos sentiu uma pontada de culpa. E isso te incomodava? Senhor, eu entendo que patrões ricos têm muitas preocupações, mas às vezes me sentia como se fosse invisível, como se fosse apenas uma função, não uma pessoa, disse Lúcia baixinho. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela resposta brutalmente honesta. Lúcia, me desculpe, você tem razão. Te tratei como se fosse invisível, e isso foi errado da minha parte. Lúcia se surpreendeu com o pedido de desculpas. Senhor Carlos, não precisa. Preciso sim, Lúcia. Você é uma pessoa inteligente, dedicada, com sonhos e uma família. Merece ser tratada com respeito e reconhecimento, disse Carlos sinceramente. Nesse momento, Daniel se aproximou novamente de Carlos. Tio, quer ver o desenho que fiz da empresa da minha mãe? Perguntou o menino, mostrando uma folha de papel amassada. Carlos pegou o desenho e se emocionou. Era um desenho infantil, mas dava para ver uma casa com várias mulheres trabalhando, crianças brincando num canto e palavras escritas com a caligrafia irregular de uma criança. Empresa da mamãe, trabalho e amor. Está muito bonito, Daniel. Sua mãe vai ter uma empresa linda como esta, disse Carlos, devolvendo o desenho. Tio, você pode ajudar minha mãe a ter a empresa dela? Perguntou Daniel com os olhos brilhando. Lúcia ficou mortificada. Daniel, você não pode pedir essas coisas. Peça desculpas para o Sr. Carlos agora. Mas Carlos estava pensativo. Lúcia, quantos anos você acha que vai demorar para juntar os 20 mil reais que precisa? Senhor, se conseguir economizar 100 reais por mês, vou demorar uns 15 ou 20 anos. Mas tudo bem, não tenho pressa, respondeu Lúcia. Carlos fez os cálculos mentalmente. 20 anos. Lúcia teria 52 anos quando conseguisse abrir sua empresa. Daniel teria 23. Era tempo demais para uma pessoa com tanto potencial ficar esperando. Lúcia, gostaria de te fazer uma proposta, disse Carlos pensativo. Que tipo de proposta, senhor? Perguntou Lúcia, curiosa, mas cautelosa. Gostaria que você viesse trabalhar na minha empresa, não como faxineira, mas como assistente administrativa. Começaria aprendendo os processos, e conforme fosse se desenvolvendo, poderia crescer na empresa. Lúcia ficou boquiaberta. Senhor Carlos, não entendo. Está me oferecendo um emprego? Sim, com carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição e um salário de R$ 2.500 para começar, disse Carlos. Lúcia começou a chorar. Senhor Carlos, isso é verdade?
2.500? É verdade, Lúcia. E conforme for demonstrando sua competência, o salário vai aumentando. Além disso, nossa empresa tem um programa de bolsas de estudo. Podemos custear o resto da sua faculdade. Lúcia não conseguia parar de chorar. Senhor Carlos, não sei o que dizer. Isso mudaria completamente minha vida. Lúcia, você merece essa oportunidade. Tem inteligência, dedicação e visão empresarial. Seria um idiota se não reconhecesse isso, disse Carlos. Daniel, que não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia que a mãe estava feliz, começou a bater palmas. Mamãe está feliz. Mamãe está feliz. Carlos sorriu ao ver a reação do menino. Daniel, sua mãe vai trabalhar comigo agora. Vai aprender muitas coisas sobre empresas. Então ela vai conseguir ter a empresa dela mais rápido? Perguntou o menino. Muito mais rápido, respondeu Carlos. Lúcia controlou as lágrimas e olhou séria para Carlos. Senhor Carlos, aceito a proposta, mas prometo que vou trabalhar muito duro para merecer essa oportunidade. Lúcia, você já merece. Sempre mereceu, disse Carlos. Naquele momento, Carlos teve a certeza de que havia tomado a decisão certa, mas não imaginava que contratar Lúcia seria apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas a vida dela, mas a sua própria de forma irreversível. A revelação. Quando Lúcia e Daniel foram embora naquela tarde, Carlos ficou sozinho em casa refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em muitos anos, se sentia bem consigo mesmo. Tinha a sensação de que havia feito algo realmente importante, mas Carlos ainda não sabia que Lúcia guardava segredos sobre seu passado que revelariam coincidências impressionantes entre suas histórias de vida, e que logo descobriria que a conexão entre eles era muito mais profunda do que jamais poderia imaginar. Na segunda-feira seguinte, Lúcia chegou ao escritório da Valente em Associados às 8 da manhã em ponto. Carlos havia pedido para ela chegar cedo para poder apresentá-la aos outros funcionários e explicar suas novas funções. Quando Lúcia entrou no prédio de 20 andares no centro de São Paulo, ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. O lobby de entrada tinha mármore importado, lustres de cristal e uma recepção que parecia mais um hotel 5 estrelas do que um escritório. Carlos a esperava no 18º andar, onde ficava sua sala presidencial. Bom dia, Lúcia. Como se sente? Perguntou ele, notando que ela parecia nervosa. Bom dia, Sr. Carlos. Estou um pouco ansiosa, mas muito feliz, respondeu Lúcia, vestindo o melhor conjunto que possuía. Uma blusa branca simples e uma saia preta que havia comprado numa liquidação. Primeiro quero te mostrar onde vai trabalhar, disse Carlos, levando-a para uma sala ao lado da sua. Esta será sua mesa. Vai começar como minha assistente direta, ajudando com relatórios, planilhas e análises de projetos. Lúcia olhou a mesa equipada com um computador de última geração, telefone, impressora e material de escritório. Era muito melhor que qualquer lugar onde havia imaginado trabalhar. Senhor Carlos, preciso confessar uma coisa. Sei usar computador no básico, mas nunca trabalhei com sistemas empresariais complexos, disse Lúcia honestamente. Não se preocupe. Laura, nossa gerente de recursos humanos, vai te dar um treinamento completo esta semana. E se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, tranquilizou Carlos. Durante a primeira semana, Lúcia se dedicou intensamente ao treinamento. Laura ficou impressionada com a rapidez com que aprendia. Carlos, essa moça é uma esponja. Absorve informação mais rápido que qualquer estagiário que já treinei, comentou Laura. Mas foi na segunda semana que aconteceu algo que deixou Carlos completamente surpreso. Havia pedido para Lúcia analisar uma planilha de custos de um projeto residencial em Alphaville que estava apresentando prejuízos inexplicáveis. 2 horas depois, Lúcia bateu na porta do escritório dele com a planilha nas mãos e uma expressão séria no rosto. Senhor Carlos, encontrei o problema, disse ela entrando no escritório. Que rapidez! Me mostra o que descobriu, disse Carlos impressionado. Lúcia abriu a planilha no computador dele e começou a explicar. Senhor, o problema está na planilha de materiais. Há uma discrepância entre a quantidade de cimento comprada e a quantidade necessária para a obra.
Pelos meus cálculos, foram compradas 15 toneladas a mais do que o necessário. Carlos olhou os números e conferiu os cálculos. Estava tudo correto. Lúcia, como você descobriu isso tão rápido? Meus engenheiros levaram 3 dias analisando essa planilha e não encontraram nada. Senhor, sempre fui boa com números. E como estava estudando controle de custos na faculdade semana passada, foi fácil identificar o problema, explicou Lúcia modestamente. Carlos não podia acreditar. Em 2 horas, Lúcia havia resolvido um problema que estava custando R$50 mil para a empresa. Lúcia, tem certeza desses cálculos? Sim, senhor. Inclusive, se quiser, posso criar uma planilha de controle que evite esse tipo de erro no futuro, ofereceu Lúcia. Carlos ficou boquiaberto. Você sabe criar planilhas de controle? Sim, senhor. Aprendi sozinha estudando na internet. Posso criar sistemas bem eficientes para controle de estoque e custos, respondeu Lúcia. Naquele momento, Carlos percebeu que havia subestimado completamente a capacidade intelectual de Lúcia. Ela não era apenas inteligente, era um gênio com números e tinha uma visão analítica excepcional. Lúcia, quero que você crie essa planilha de controle. E também quero que analise todos os projetos que estão com problemas de custos, disse Carlos. Durante as semanas seguintes, Lúcia se tornou indispensável na empresa. Criou sistemas de controle que economizaram mais de R$500 mil em desperdícios, otimizou processos que estavam burocráticos e ainda conseguiu identificar oportunidades de redução de custos que ninguém havia percebido. Os outros funcionários inicialmente sentiram curiosidade sobre quem era aquela mulher que Carlos havia contratado. Alguns fizeram comentários preconceituosos, dizendo que ela só estava ali porque Carlos tinha interesse nela. Mas quando viram a qualidade do trabalho de Lúcia, todos mudaram de opinião rapidamente. Carlos, onde você encontrou essa moça? Ela é melhor que muitos analistas seniores que temos aqui, comentou Fernando, o diretor financeiro da empresa. Carlos sentia orgulho sempre que alguém elogiava o trabalho de Lúcia, mas não imaginava que logo descobriria algo sobre o passado dela que mudaria para sempre sua percepção sobre as coincidências da vida. 1 mês depois de Lúcia começar a trabalhar na empresa, Carlos teve que viajar para uma obra em Santos e pediu para ela o acompanhar para fazer relatórios de progresso. Durante a viagem de carro, conversaram sobre vários assuntos. Lúcia, você sempre morou em São Paulo? Perguntou Carlos. Nasci aqui, senhor Carlos. Sempre morei na Zona Leste, em Cidade Tiradentes, respondeu Lúcia. Carlos quase perdeu o controle do volante. Você morou em Cidade Tiradentes? Em que período? Nasci lá e morei até os 18 anos. Minha família era muito pobre. Minha mãe trabalhava como faxineira e meu pai era ajudante de pedreiro, disse Lúcia. Carlos sentiu um arrepio. Lúcia, qual o nome completo dos seus pais? Minha mãe é Carmen Gomes Fernandes e meu pai era Javier Fernandes. Morreu quando eu tinha 15 anos, respondeu Lúcia. Carlos parou o carro no acostamento da rodovia. Estava tremendo. Lúcia, você conheceu uma família chamada Valente que morava na mesma região? Claro, Dona Helena e seu Javier tinham um filho chamado Carlos. Por que me pergunta isso? Disse Lúcia, curiosa. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação devastadora. Lúcia, Dona Helena era minha mãe. Seu Javier era meu pai. Lúcia ficou pálida. Como assim, senhor Carlos? Lúcia, crescemos no mesmo bairro. Provavelmente brincamos juntos quando éramos crianças, disse Carlos ainda em choque. Lúcia começou a analisar o rosto de Carlos com atenção. Lentamente suas feições foram ficando familiares. Meu Deus, Carlos, Carlitos da Dona Helena. Sim, Lúcia, sou eu. Você é a Lucinha da Dona Carmen. Lúcia começou a chorar. Carlos, não posso acreditar. Você era o menino que sempre dividia a merenda comigo na escolinha. Carlos também estava emocionado. Lúcia, lembro de você. Sempre ajudava as outras crianças com os deveres. Era a mais inteligente da turma. Ficaram abraçados por alguns minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era impossível acreditar naquela coincidência. Carlos, lembro que você sempre dizia que ia ficar rico para ajudar sua mãe, disse Lúcia secando as lágrimas.
E você sempre dizia que ia ter uma empresa para dar trabalho para gente pobre, respondeu Carlos. Naquele momento, ambos perceberam que haviam seguido caminhos opostos para realizar sonhos parecidos. Carlos havia ficado rico, mas esqueceu de ajudar outras pessoas. Lúcia havia mantido o sonho de ajudar outros, mas não conseguira sair da pobreza. Lúcia, agora entendo por que senti uma conexão tão forte quando te vi com seu filho. Você me lembrou da minha infância, da relação que tinha com minha mãe, disse Carlos. Carlos, sempre admirei sua determinação quando éramos crianças. Realmente conseguiu tudo o que sonhava, disse Lúcia. Mas me perdi no caminho, Lúcia. Esqueci os valores que minha mãe me ensinou. Me tornei exatamente no tipo de pessoa que costumava nos humilhar, confessou Carlos. Carlos, você não se perdeu. Apenas esqueceu temporariamente quem era. Mas agora está lembrando, disse Lúcia tocando seu braço carinhosamente. Retomaram a viagem para Santos, mas agora a conversa havia mudado completamente de tom. Carlos começou a contar para Lúcia sobre como havia construído sua empresa, sobre os momentos difíceis, sobre as decisões que havia tomado. Depois que consegui o sucesso financeiro, me afastei de tudo que me lembrava da pobreza. Achei que assim nunca mais sofreria, disse Carlos. Mas sofreu de outra forma. Ficou sozinho, observou Lúcia. Carlos percebeu que Lúcia tinha razão. Havia construído um império financeiro, mas estava completamente sozinho. Não tinha amigos verdadeiros, não tinha família, não tinha amor. Lúcia, como você conseguiu manter sua humanidade apesar de todas as dificuldades que enfrentou? Perguntou Carlos. Carlos, minha mãe sempre me ensinou que não importa quanto dinheiro você tem ou deixa de ter. O que importa é o tipo de pessoa que você é. Sempre lembrei disso, respondeu Lúcia. Quando chegaram à obra em Santos, Carlos apresentou Lúcia aos engenheiros como sua nova analista de custos. Mas durante o dia, observou algo que o impressionou ainda mais. Lúcia conversou com todos os operários da obra. Perguntou sobre suas famílias, sobre suas condições de trabalho, sobre suas necessidades. Tratou a todos com respeito e carinho genuínos. Dona Lúcia, a senhora é diferente dos outros chefes que vêm aqui. A senhora conversa com a gente como se fôssemos gente importante, disse seu Antônio, um pedreiro de 50 anos. Seu Antônio, vocês são importantes. Vocês constroem os sonhos das pessoas. Não há trabalho mais importante que esse, respondeu Lúcia. Carlos observou aquela cena e percebeu que Lúcia havia conseguido numa manhã algo que ele nunca fizera em 20 anos, ganhar o respeito e o carinho genuínos dos operários. De volta a São Paulo, Carlos estava pensativo. Lúcia, quero te fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta, Carlos? Quero que você se torne minha sócia. Quero que me ajude a transformar essa empresa em algo que faça sentido, que realmente ajude as pessoas, disse Carlos. Lúcia ficou em choque. Carlos, está falando sério, sócia? Completamente sério. Você tem tudo o que me falta. Humanidade, visão social, capacidade de se conectar com as pessoas. Juntos podemos transformar a Valente em Associados numa empresa que construa não apenas prédios, mas sonhos, explicou Carlos. Carlos, isso é muito mais do que jamais sonhei. Mas e se não der certo? E se eu não conseguir? Lúcia, você já conseguiu. Em um mês fez mais pela empresa que muitos funcionários em anos. Confio em você, disse Carlos. Lúcia começou a chorar de novo. Carlos, aceito ser sua sócia, mas quero que nossa empresa seja realmente diferente. Quero que dê oportunidades para pessoas como éramos quando crianças. É exatamente isso que quero, Lúcia. A transformação. Nos meses seguintes, Carlos e Lúcia trabalharam juntos para transformar completamente a cultura da empresa. Criaram um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Implementaram uma creche na empresa para mães trabalhadoras, estabeleceram planos de carreira claros para todos os funcionários e começaram a contratar pessoas de comunidades desfavorecidas, oferecendo capacitação e oportunidades de crescimento. Mas o projeto mais ambicioso foi a criação da construtora social Valente & Gomes,
uma divisão da empresa dedicada exclusivamente a construir habitações populares de qualidade para famílias de baixa renda. Carlos tem uma ideia que pode revolucionar a construção de habitação popular, disse Lúcia durante uma reunião. Me conta, respondeu Carlos ansioso. E se oferecêssemos não apenas casas baratas, mas casas inteligentes e sustentáveis, com placas solares, sistemas de captação de água da chuva, hortas comunitárias? Carlos se entusiasmou. Lúcia, isso é genial! Podemos construir verdadeiras comunidades sustentáveis. Desenvolveram um projeto piloto em Cidade Tiradentes, exatamente no bairro onde cresceram. O projeto incluía 100 casas sustentáveis, uma escola comunitária, um posto de saúde, uma área de lazer e até um centro de empreendedorismo para ensinar os moradores a abrir seus próprios negócios. Quando o projeto foi anunciado, chamou a atenção da mídia nacional. Revistas de arquitetura, programas de televisão e jornais escreveram sobre a iniciativa revolucionária. Carlos Valente e Lúcia Gomes estão demonstrando que é possível fazer negócios lucrativos enquanto se transforma a vida de comunidades inteiras, escreveu a revista Exame. Mas o que mais emocionou Carlos e Lúcia foi a reação das famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Dona Lúcia, a senhora está realizando o sonho da minha família. Meus filhos vão ter uma casa digna para crescer, disse uma das futuras moradoras chorando durante a apresentação do projeto. No dia da inauguração da primeira fase do projeto, Carlos e Lúcia estavam no palco diante de centenas de pessoas da comunidade. Carlos olhou para Lúcia e percebeu que ela estava nervosa para falar. Lúcia, quer dizer algumas palavras? Perguntou Carlos. Lúcia se aproximou do microfone. Pessoal, eu cresci aqui neste bairro. Sei como é difícil quando você tem sonhos grandes, mas não tem oportunidades. Este projeto é para mostrar que todos merecemos uma vida digna, independente de onde nascemos ou quanto dinheiro temos. A plateia explodiu em aplausos. Carlos sentiu um orgulho imenso de Lúcia e de tudo que haviam construído juntos. Mas a maior surpresa chegou 3 meses depois, quando Carlos recebeu uma ligação inesperada. Senhor Carlos Valente, aqui é do Ministério das Cidades. O senhor e a senhora Lúcia Gomes foram selecionados para receber o Prêmio Nacional de Inovação Social. Seu projeto está sendo considerado um modelo para todo o país. Carlos desligou o telefone e correu para contar a Lúcia. Lúcia, ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação Social. Lúcia não podia acreditar. Carlos, você está brincando? Não estou brincando. Nosso projeto vai se tornar um modelo nacional. Se abraçaram chorando de emoção. 2 amigos de infância que se reencontraram por acaso haviam criado algo que mudaria a vida de milhares de pessoas. Na cerimônia de premiação em Brasília, Carlos e Lúcia foram chamados ao palco para receber o prêmio das mãos do ministro. Carlos Valente e Lúcia Gomes representam o que há de melhor no empreendedorismo brasileiro. A capacidade de inovar construindo um país mais justo, disse o ministro durante a entrega. Quando chegou a vez de Carlos falar, olhou para Lúcia e disse: Este prêmio pertence a uma mulher que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você tem, mas pelo que faz pelos outros. Lúcia, obrigado por me lembrar quem eu realmente sou. Lúcia também se emocionou ao falar. Carlos, obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Provamos que quando unimos competência técnica com o coração, podemos mudar o mundo. 2 anos depois do início da parceria, a empresa de Carlos e Lúcia já havia construído 500 casas sustentáveis, criado 1000 empregos diretos e indiretos e inspirado dezenas de outras empresas a adotar modelos similares. Mas o momento mais emocionante para Carlos foi quando viu Daniel, agora com 5 anos, brincando na escola comunitária que construíram. Tio Carlos, olha a escola que você e minha mãe fizeram, gritou Daniel correndo em direção a ele. Carlos pegou o menino no colo. Daniel, está gostando da escola nova? Adoro! E sabe o que mais? Quando eu crescer, vou ajudar vocês a construir mais escolas para outras crianças, disse Daniel com os olhos brilhando. Carlos olhou para Lúcia, que observava a cena com um sorriso no rosto. Lúcia, acho que nosso trabalho aqui está dando certo. Carlos, nosso trabalho está apenas começando,
respondeu Lúcia. Naquele momento, Carlos percebeu que havia encontrado não apenas uma sócia competente, mas também uma amiga verdadeira e um propósito real para a sua vida. Havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que constrói para os outros. E Lúcia havia aprendido que seus sonhos não eram pequenos demais, eram apenas o começo de algo muito maior. O legado. 3 anos depois, Carlos estava em sua mansão, agora transformada num centro de capacitação para novos empreendedores sociais. A casa, que antes era fria e vazia, estava sempre cheia de pessoas aprendendo, sonhando e planejando projetos para transformar suas comunidades. Carlos estava na mesma cozinha onde tudo começou, preparando café para um grupo de estudantes, quando ouviu vozes familiares chegando. Tio Carlos! Tio Carlos! Era Daniel, agora com 6 anos, correndo em direção a ele. Daniel, como foi na escola hoje? Perguntou Carlos, abraçando o menino. Foi ótimo. A professora disse que sou muito bom em matemática, igual minha mãe, respondeu Daniel, orgulhoso. Lúcia entrou na cozinha carregando uma pasta cheia de documentos. Carlos, temos 93 solicitações de replicação do nosso projeto em outros estados. 93, Lúcia? Isso é incrível. E tem mais. A ONU quer apresentar nosso modelo na Conferência Mundial de Habitação Sustentável, disse Lúcia animada. Carlos sorriu. Lúcia, você se lembra de quando éramos crianças e brincávamos de mudar o mundo? Lembro. Quem diria que não era brincadeira? Respondeu Lúcia rindo. Daniel puxou a calça de Carlos. Tio Carlos, minha mãe disse que vocês eram amigos quando eram crianças. É verdade? É verdade, Daniel. Sua mãe sempre foi minha melhor amiga. Só esqueci por um tempo, disse Carlos olhando carinhosamente para Lúcia. E agora vocês vão ser amigos para sempre? Perguntou Daniel. Para sempre, responderam Carlos e Lúcia ao mesmo tempo. Naquela tarde, enquanto observava Lúcia ensinando conceitos de sustentabilidade para um grupo de jovens empreendedores na sala, que antes era sua sala de TV, Carlos refletiu sobre a incrível jornada que viveram juntos. Havia começado como um milionário arrogante, que tratava funcionários como objetos. Hoje era um empresário social respeitado nacionalmente, que havia encontrado seu propósito ajudando outros a realizar seus sonhos. Lúcia havia começado como uma faxineira invisível, lutando sozinha para sustentar a família e estudar. Hoje era uma empresária social reconhecida internacionalmente, palestrante em universidades e mentora de centenas de empreendedores. Mas o mais importante é que ambos haviam redescoberto a amizade que tinham quando crianças, e juntos estavam construindo um legado que duraria para sempre. Carlos pegou o celular e ligou para o hospital onde Dona Carmen, mãe de Lúcia, estava internada para um check-up de rotina. Desde que Lúcia começou a ganhar bem, havia contratado o melhor plano de saúde para a mãe. Dona Carmen, como se sente? Perguntou Carlos. Carlos, meu filho, estou muito bem. Os médicos disseram que meu diabetes está controlado e posso ter alta amanhã, respondeu ela animada. Que ótima notícia! Quer que eu e Lúcia passemos para buscá-la? Quero sim. E Carlos, obrigada por cuidar tão bem da minha filha. Ela está tão feliz trabalhando com você, disse Dona Carmen emocionada. Carlos sorriu. Dona Carmen, é Lúcia quem cuida de mim. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Quando Carlos desligou, Lúcia se aproximou dele. Carlos, tem uma proposta para te fazer. Que proposta? Que tal criarmos uma fundação, uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente a formar novos empresários sociais? Carlos se entusiasmou. Lúcia, essa é uma ideia fantástica. Podemos usar parte dos lucros da empresa para financiar a fundação. Exato. E podemos chamá-la de Fundação Helena e Javier, em homenagem aos nossos pais, sugeriu Lúcia. Carlos se emocionou. Lúcia, nossos pais ficariam orgulhosos de saber que estamos honrando a memória deles dessa forma. 2 meses depois, a Fundação Helena e Javier foi inaugurada oficialmente. O evento de lançamento aconteceu em Cidade Tiradentes, no mesmo terreno onde ficava a escola primária que Carlos e Lúcia frequentaram quando crianças. É emocionante estar aqui no lugar onde tudo começou,
disse Lúcia durante seu discurso de inauguração. Lúcia e eu somos a prova de que é possível transformar sonhos em realidade. E hoje, estamos dando mais um passo rumo a um Brasil mais justo e com mais oportunidades para todos, discursou Carlos. A plateia, formada por moradores da comunidade, empresários, estudantes e autoridades, aplaudiu de pé. Daniel, que estava sentado na primeira fila junto com Dona Carmen, se levantou e gritou: "Mamãe e tio Carlos são os melhores." Todos riram e aplaudiram ainda mais. Após a cerimônia, Carlos e Lúcia caminharam pelas ruas do bairro onde cresceram. Muita coisa havia mudado. As casas que construíram haviam transformado completamente a paisagem do lugar. Crianças brincavam em praças que antes não existiam. Jovens frequentavam a biblioteca comunitária. Famílias cultivavam hortas em espaços que antes eram terrenos baldios. "Carlos, você acha que conseguimos fazer a diferença?" perguntou Lúcia. Carlos parou e apontou para uma casa onde uma família estava sentada na varanda, conversando e rindo. "Lúcia, olha aquela família. Eles têm uma casa digna. Os filhos estão estudando numa escola de qualidade. Os pais têm emprego estável. Não só fizemos a diferença, mudamos destinos." Lúcia sorriu. "Carlos, sabe o que mais me deixa feliz?" "O quê?" "Saber que existem centenas de outros Carlos e Lúcias pelo Brasil que vão continuar esse trabalho. Plantamos uma semente que vai se multiplicar infinitamente." Carlos assentiu. "Lúcia, nosso projeto nunca vai terminar. Cada pessoa que ajudamos vai ajudar outras pessoas. É um ciclo infinito de transformação." Naquele final de tarde, sentados no banco da pracinha onde brincavam quando crianças, Carlos e Lúcia observavam Daniel brincar com outras crianças do bairro. "Carlos, você se lembra do que sonhávamos quando nos sentávamos neste mesmo banco há 30 anos?" perguntou Lúcia. "Lembro. Eu dizia que ia ficar rico para comprar uma casa bonita para minha mãe. E você dizia que ia ter uma empresa para dar trabalho para gente pobre", lembrou Carlos. "Conseguimos realizar nossos sonhos, mas de uma forma muito melhor do que imaginávamos", refletiu Lúcia. "É verdade. Eu pensava que riqueza era ter dinheiro. Hoje sei que riqueza é ter um propósito", disse Carlos. Daniel correu em direção a eles. "Mamãe, tio Carlos, querem brincar de mudar o mundo com a gente?" Carlos e Lúcia se entreolharam e riram. "Daniel, já estamos brincando disso há muito tempo", disse Lúcia. "E nunca vai terminar", completou Carlos. Enquanto o sol se punha sobre Cidade Tiradentes, iluminando as casas sustentáveis, a escola comunitária e as crianças brincando na praça, Carlos percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso que dinheiro. Havia encontrado o sentido da vida. E Lúcia percebeu que seus sonhos de menina pobre não eram pequenos demais. Eram apenas o começo de uma jornada que mudaria a vida de milhares de pessoas. Dois amigos de infância que se perderam na adolescência e se reencontraram na vida adulta. Um homem que havia esquecido de onde vinha e uma mulher que nunca esqueceu para onde queria ir. Juntos provaram que quando unimos competência com compaixão, podemos realmente mudar o mundo. E a história deles continua todos os dias, em cada casa construída, em cada emprego criado, em cada sonho realizado. Porque a verdadeira riqueza não está no que você acumula para si mesmo, mas no que constrói para os outros. Fim. Se chegou até aqui, espero que a história de Carlos e Lúcia tenha tocado seu coração e te inspirado a olhar ao seu redor e perceber que cada pessoa tem uma história, tem sonhos, tem potencial. Às vezes, a pessoa que menos esperamos pode ser exatamente quem vai mudar nossa vida para melhor. Assim como Carlos e Lúcia descobriram, pequenas ações podem gerar grandes transformações. Epílogo. 10 anos depois. Daniel Fernandes, agora com 16 anos, estava no palco do auditório da Universidade de São Paulo, apresentando seu projeto de iniciação científica. O menino que um dia brincava no chão da cozinha, enquanto a mãe trabalhava, havia se tornado um jovem brilhante, estudante de medicina com bolsa integral. Meu projeto estuda como fatores socioeconômicos influenciam na recuperação de pacientes diabéticos
em comunidades de baixa renda. Explicava Daniel para uma plateia de professores e pesquisadores. Na primeira fila, Carlos e Lúcia assistiam orgulhosos. Dona Carmen, agora com 70 anos, mas com a diabetes controlada, graças ao acompanhamento médico de qualidade, secava as lágrimas discretamente. Esse menino vai longe, sussurrou Carlos para Lúcia. Ele já foi longe. Olha onde estamos, respondeu Lúcia sorrindo. Depois da apresentação, os três caminharam pelo campus da USP. Daniel havia crescido alto, mantendo os olhos curiosos da infância, mas agora com a determinação de quem sabia exatamente o que queria fazer na vida. Tio Carlos, mãe, tenho uma coisa para contar para vocês, disse Daniel parando debaixo de uma árvore. Fala, filho, disse Lúcia. Decidi que vou fazer residência em medicina social. Quero trabalhar em comunidades carentes, desenvolvendo programas de prevenção e cuidado integral da saúde. Carlos sorriu. Daniel, você nunca deixa de nos surpreender. É que aprendi com vocês que a gente não pode só cuidar da própria vida. Temos que cuidar da vida dos outros também. Lúcia abraçou o filho. Estou muito orgulhosa de você. E eu estou orgulhoso de vocês dois. Por causa de vocês, centenas de famílias têm casas dignas. Milhares de crianças estão estudando em escolas de qualidade. Vocês mudaram o mundo. Daniel, disse Carlos, nós apenas plantamos sementes. Você e sua geração é que vão fazer elas crescerem ainda mais. Naquela noite, na sede da Fundação Helena e Javier, acontecia a comemoração dos 10 anos da organização. O salão estava cheio de empresários sociais, líderes comunitários, ex-beneficiários dos projetos e jovens empreendedores. Carlos subiu ao palco para o discurso de abertura. Há 10 anos, uma faxineira invisível me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para os outros. Hoje, nossa fundação já apoiou mais de 5.000 projetos sociais em todo o Brasil. A plateia aplaudiu. Mas o mais importante não são os números, são as vidas transformadas. São os Carlos e Lúcias que estão aqui hoje, prontos para transformar outras vidas. Lúcia assumiu o microfone. Quando era criança em Cidade Tiradentes, sonhava em ter uma empresa para dar oportunidades para outras pessoas. Hoje posso dizer que esse sonho se multiplicou muito além do que imaginava. Ela apontou para a plateia. Vocês são a prova de que quando oferecemos oportunidades e acreditamos no potencial das pessoas, elas podem surpreender o mundo. Após os discursos, Carlos encontrou um cantinho mais reservado e ligou para o número que guardava na agenda como Projeto Especial. Alô? Aqui é Carlos Valente. Como estão as coisas por aí? Oi, tio Carlos. Aqui é a Maria. Lembra de mim? A menina da primeira casa que vocês construíram. Carlos sorriu. Maria agora tinha 22 anos e havia acabado de se formar em engenharia civil. Claro que lembro, Maria. Como foi a formatura? Foi incrível. E tio Carlos, tenho uma novidade. Consegui um estágio na prefeitura, no Departamento de Habitação Popular. Vou ajudar a replicar o modelo de vocês em outras cidades. Maria, isso é fantástico. Seus pais devem estar orgulhosos. Estão sim. E tio Carlos, obrigada. Por tudo. Por me mostrarem que menina pobre também pode ser engenheira. Quando Carlos desligou, Lúcia se aproximou. Era a Maria? Era. Conseguiu estágio na prefeitura para trabalhar com habitação popular. Lúcia sorriu. Mais uma semente germinando. Lúcia, às vezes paro para pensar em como tudo começou. Eu era um homem amargo, cheio de raiva, que só pensava em dinheiro. E eu era uma mulher invisível, limpando casas e sonhando com coisas que pareciam impossíveis, completou Lúcia. E aquele dia na cozinha mudou tudo. Não foi aquele dia, Carlos, foi nossa escolha de não desistir um do outro. Carlos olhou ao redor do salão. Jovens animados discutiam projetos. Empresários trocavam contatos, líderes comunitários compartilhavam experiências. Lúcia, você acha que conseguimos fazer o que nossos pais queriam? Carlos, acho que fizemos muito mais do que eles sonharam. Eles queriam que tivéssemos uma vida melhor. Nós conseguimos vidas melhores para milhares de pessoas. Daniel se aproximou dos dois. Mãe, tio Carlos, posso falar uma coisa? Claro, filho.
Tenho uma proposta para vocês. Carlos e Lúcia se entreolharam divertidos. Que proposta, Daniel? Quero criar um programa de medicina preventiva nas comunidades onde vocês atuam. Combinar moradia digna com saúde preventiva. Formar agentes comunitários de saúde que sejam também líderes locais. Carlos ficou impressionado. Daniel, isso é genial. Seria uma revolução na saúde pública. É que aprendi com vocês que não basta resolver um problema por vez. Temos que pensar no ser humano completo. Casa, trabalho, educação, saúde, dignidade. Lúcia abraçou o filho novamente. Daniel, quando você nasceu, meu maior sonho era que você tivesse oportunidades. Nunca imaginei que você criaria oportunidades para outros. Mãe, isso eu aprendi olhando vocês. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Carlos e Lúcia ficaram sozinhos no escritório da fundação, organizando os papéis do evento. Carlos, tem uma coisa que nunca te contei, disse Lúcia. O quê? Naquele dia na sua cozinha, quando você me viu cantando para o Daniel, não foi a primeira vez que pensei em você. Carlos parou de organizar os papéis. Como assim? Sempre que passava dificuldades, lembrava do menino determinado que dividia a merenda comigo na escola. Pensava, se o Carlitos conseguiu sair da pobreza, eu também consigo. Você foi minha inspiração muito antes de se tornar meu sócio. Carlos sentiu os olhos marejarem. Lúcia, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só queria que soubesse que nossa história começou muito antes daquele dia na cozinha. Começou quando éramos crianças e decidimos que íamos mudar nossas vidas. Carlos se levantou e abraçou Lúcia. Obrigado, Lucinha, por nunca ter desistido do Carlitos que eu era, mesmo quando eu mesmo tinha desistido dele. E obrigada a você por ter me visto quando eu era invisível para todo mundo. Saíram da fundação juntos, como faziam todas as noites há 10 anos. O prédio ficava em Cidade Tiradentes, no coração da comunidade que haviam ajudado a transformar. As ruas estavam iluminadas, seguras, limpas. Crianças brincavam nas praças mesmo à noite, sob a supervisão carinhosa de pais que tinham emprego, casa própria e esperança no futuro. Carlos, sabe qual é minha meta para os próximos 10 anos? Perguntou Lúcia enquanto caminhavam. Me conta. Quero que nossa fundação forme 1000 empresários sociais, 1000 pessoas que repliquem nosso modelo pelo Brasil inteiro. 1000? Perguntou Carlos impressionado. 1000. E cada um deles vai impactar outras 1000 vidas. Imagina só, 1 milhão de vidas transformadas. Carlos parou de andar. Lúcia, você percebe o que está dizendo? 1 milhão de pessoas. Percebo. E sabe por que é possível? Porque começou com 2 pessoas que acreditaram uma na outra. Carlos olhou para o céu estrelado de São Paulo. Dona Helena, seu Javier, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo o que seus filhos fizeram? Lúcia também olhou para o céu. Papai Javier, mamãe Carmen, conseguimos. Conseguimos ser mais do que vocês sonharam. Quando chegaram ao carro, Daniel os estava esperando. Pensei que podia dar uma carona para vocês. Você não deveria estar estudando, jovem? Perguntou Lúcia. Deveria, mas queria passar mais um tempinho com meus heróis. Heróis? Riu Carlos. Claro, vocês são meus heróis. E de muita gente. Durante o caminho para casa, Daniel dirigia enquanto Carlos e Lúcia conversavam no banco de trás. Mãe, tio Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Vocês acham que se não tivessem se reencontrado, teriam conseguido fazer tudo isso sozinhos? Carlos e Lúcia se entreolharam. Acho que não, Daniel, respondeu Carlos. Lúcia me deu algo que eu não tinha, propósito. E espero ter dado para ela algo que ela precisava, oportunidade. Vocês se completaram, observou Daniel. É verdade, concordou Lúcia. Sozinhos éramos 2 pessoas com sonhos. Juntos, viramos uma força de transformação. E é isso que quero aprender com vocês, disse Daniel. Que a gente só consegue mudar o mundo quando se junta com outras pessoas que têm o mesmo sonho. Quando chegaram em casa, a antiga mansão de Carlos, que agora abrigava também Lúcia, Daniel e Dona Carmen como uma verdadeira família, encontraram a avó esperando com chocolate quente e biscoitos. Como foi o evento? Perguntou Dona Carmen.
Foi lindo, vó. Tinha mais de 300 pessoas, respondeu Daniel. 300 pessoas que estão mudando o Brasil, acrescentou Carlos. Meu Deus, disse Dona Carmen emocionada. Quem diria que minha Lucinha e o Carlitos iam fazer tanta coisa boa? Dona Carmen, disse Carlos, a senhora e a Dona Helena podem ter orgulho. Criaram filhos que não esqueceram de onde vieram. Naquela noite, antes de dormir, Carlos foi até o escritório e abriu o laptop. Começou a escrever. 10 anos depois, posso afirmar com certeza. O encontro mais importante da minha vida não aconteceu numa sala de reuniões ou num evento de negócios. Aconteceu numa cozinha, quando descobri que a pessoa que eu tratava como invisível era exatamente quem ia me ensinar a enxergar. Lúcia me ensinou que riqueza não é o que você tem no banco, mas quantas vidas você consegue transformar. Me ensinou que sucesso não é o tamanho da sua empresa, mas o tamanho do seu impacto. Hoje, quando vejo Daniel se preparando para ser médico, quando recebo ligações de jovens empreendedores que saíram da pobreza, quando caminho pelas ruas de Cidade Tiradentes e vejo famílias felizes em casas dignas, entendo que aquele dia na cozinha não foi um acaso. Foi o destino corrigindo o rumo de 2 vidas que haviam se perdido no caminho. E se você está lendo isto e se sente perdido, sozinho ou invisível, lembre-se, sua história pode mudar com um encontro, com uma oportunidade, com alguém que acredite em você. Assim como eu e Lúcia, você também pode ser o autor da sua própria transformação e da transformação do mundo ao seu redor. A verdadeira riqueza não está no que você conquista para si mesmo, mas no que constrói para os outros. E isso qualquer pessoa pode fazer, não importa de onde venha ou quanto tenha no bolso. Basta querer mudar e ter coragem para começar. Carlos salvou o texto e fechou o laptop. Pela janela, podia ver as luzes da comunidade que ajudaram a transformar. Amanhã seria mais um dia de trabalho, mais um dia construindo sonhos. E em algum lugar de São Paulo, talvez neste exato momento, outro Carlos estava descobrindo outra Lúcia. Outro empresário estava aprendendo a enxergar além do lucro. Outra faxineira estava provando que seus sonhos não eram pequenos demais. Porque a história de Carlos e Lúcia não era apenas deles dois. Era de todos que acreditam que é possível transformar o mundo, uma vida de cada vez. Esta é uma história sobre encontros que mudam destinos, sobre segundas chances e primeiras oportunidades, sobre como o amor, não romântico, mas humano, pode ser a força mais poderosa de transformação do mundo. Conte nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você escuta nossas histórias. Ficamos felizes em saber que alcançamos tantos lugares diferentes. Se você gostou dessa história, nos ajude com o seu like e comentário. Isso faz muita diferença e ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigado e até a próxima.